Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira, é ela que é verdadeira, é ela que é eficaz, é a sua palavra, e eu te peço agora em nome de Jesus, se revele a nós através da sua palavra, repreenda todo espírito de religiosidade, de confusão, de espírito que tenta fazer nossa mente cativa a eles e nos tirar do foco, que é o Senhor. Sejam repreendidos em nome de Jesus, e o que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nosso meio. Olha só, lá em João 17, 13 diz assim: mas agora eu vou para o Pai, e digo isso no mundo, que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então nós temos que ter a alegria de Cristo em nossa vida, tá? Dei-lhes a tua palavra. Opa, Jesus está falando com o Senhor. Eu dei-lhes a tua palavra, está falando de nós. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, isso aqui já quebra todas essas pregações aí fajutas de que o crente não passa por prova, que o crente não passa por problemas. Ele fala assim, ó, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Então, se você é um cristão, você não pertence a esse mundo. Se você é um cristão, você tem a palavra de Deus. E se você tem a palavra de Deus, você é um cristão, pode ter certeza, você será odiado. Tá? Vamos adiante. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O Senhor não está orando para nos tirar do mundo agora, não. O Senhor ora aqui para que nós sejamos livres do mal. Nós temos que ficar no mundo para fazer a diferença. Olha só. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Por isso que eu pergunto sempre quando alguém está com um problema: você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem tido um tempo a sós com Deus? Porque ele fala aqui: Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Na verdade, a verdade é a tua palavra. Ou seja, não tem como estar santificado sem passar pela palavra de Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Ou seja, não tem desculpa para a gente não estar pregando a palavra de Deus. Se eu não estou pregando, se eu não estou falando, se eu não estou ministrando, se eu não estou sendo um porta-voz do Senhor nessa terra, eu estou fora do propósito de Deus. Ele está falando aqui, ó, assim como tu me enviaste, eu também os enviei ao mundo. Nós fomos enviados nesse mundo para reconciliar as pessoas com Deus, para implantar o reino de Deus. O reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. É isso, para isso que nós fomos enviados. Ó, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Irmãos, Jesus é santo? Jesus é Deus em pessoa? É, mas mesmo sendo Deus em pessoa, sendo santo, sendo soberano, sendo todo-poderoso, ele ainda aqui se santificou. E muitos de nós não queremos levar uma vida de santidade. Se o próprio Jesus aqui se santificou, eu não estou mentindo, é ele que está dizendo. Olha só, e por eles me santifico. Jesus está dizendo, a mim mesmo. Jesus santificou a si mesmo, para que também eles sejam o quê? Santificados. Em que nós somos santificados? Na verdade. E onde está a verdade? Na palavra. Eu não rogo somente por estes, quer dizer, Jesus não estava orando só pelos seus discípulos daquela época, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você creu em Jesus Cristo pela palavra dele? É por você que Jesus está orando, é por aquele que nós vamos pregar, que ainda vão conhecer a palavra, que Jesus está orando há 2000 anos, bicho. Vamos lá. Olha só. Para que todos sejam um como tu. Sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. Eu também em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, o mundo só vai crer em Jesus se nós formos um com Cristo. E um com Cristo significa ter o reino de Deus estabelecido dentro do nosso coração. Agora, como eu vou ser um com Cristo se eu não oro? Como eu vou ser um com Cristo se eu não tenho paz? Como eu vou ser um com Cristo se eu vivo deprimido? Se eu vivo triste? Se ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, se você está na tristeza o tempo todo, não estou dizendo que você não possa passar por momentos de tristeza, mas se você anda em depressão, anda na tristeza o tempo todo, anda para baixo o tempo todo, tem algo errado, porque Cristo não está em você, porque ele falou assim, para que sejam um com ti, eu contigo e nós com eles. Assim o mundo vai crer em ti. Por quê? Por que o mundo vai crer em Jesus? Porque nós somos um com ele. Que testemunho nós temos dado de ser um com Cristo? Não é? No versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só. Que sejam
como nós somos. Então, a glória de ser como Jesus e o Pai é um. Nós somos um com Cristo, não é? Olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo os conheça, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Ou seja, foi aquilo que a Cristina falou. Por que hoje nós não estamos vendo milagre na igreja? Por que hoje nós estamos vendo sinais, os sinais do Senhor, os sinais, prodígios e maravilhas? Porque nós não somos um. A igreja perdeu a unidade. Deus não se manifesta sem unidade. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha só. Eu neles, Cristo em nós, Deus em Cristo, para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós só vamos ser perfeitos em unidade se Cristo estiver em nós. E para que essa unidade? Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como têm amado a mim. O mundo só vai entender Deus, só vai conhecer Deus se nós estivermos em unidade com Deus e com o nosso próximo. Esse mundo de divisões dentro da igreja, isso é obra do diabo, porque ele sabe, o diabo não nasceu ontem, ele não é burro, que se ele quebrar a unidade da igreja, não há manifestação do poder de Deus. Há pequenos focozinhos de um agitozinho aqui, um agitozinho ali, mas não há milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque não há unidade. Olha só, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviaste, que tu me enviaste a mim. Eu lhes dei conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam neles, e eu neles esteja. Então você está vendo aqui que Jesus está falando de unidade, Jesus está falando de uma habitação do Senhor em nós, Jesus está falando de nós como irmãos vivermos em unidade, Jesus está falando que o mundo vai nos conhecer se nós nos amarmos uns aos outros, se tivermos o Senhor em nós. Esse não é o evangelho que tem sido pregado hoje, mas esse aqui é a palavra de Jesus para os seus discípulos, é a palavra de Jesus para você, e Jesus está falando, eu não oro somente por estes que estão aqui, eu oro por todos aqueles que hão de crer. Então Jesus já orou por você, orou por mim, orou por aqueles que nós vamos pregar o evangelho e vão crer. O texto é João 17, do versículo 13 ao versículo 26, João 17, do 13 ao 26. Agora, se nós não tivermos em unidade com o Senhor Jesus, porque Jesus está em unidade com Deus, e se nós estamos em unidade com o Senhor Jesus, Jesus e Deus habitam em nós, e nós vamos refletir a glória de Deus ao mundo, e o mundo vai saber que Deus é Deus Todo-Poderoso. Nós somos cartas vivas. Agora, se eu ando deprimido, se eu ando triste, entristecido o tempo todo, se eu ando em depressão, se eu ando em opresso, se eu ando numa de que, vida, céus, azar, se eu não tenho um relacionamento com o Senhor, e relacionamento é coisa séria, relacionamento se dá todos os dias, relacionamento através da oração, através da palavra, através do ouvir a Deus, através de falar com o Senhor, através de abrir o coração, de desabafar mesmo com o Senhor, de ouvir o Senhor, através da vida de santidade. Você viu, santifica-os na palavra. Como é que eu vou saber o que é uma vida de santidade se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou saber como é que Jesus se santificou, meu amigo? O próprio Deus em pessoa diz que se santificou por causa de nós, para que nós saibamos que podemos fazer isso nesse mundo tenebroso. A primeira coisa que a gente faz não dá certo, eu não consigo, esse mundo é muito forte. Então, se o mundo é muito forte, consegue me levar, eu não tenho salvação. Jesus falou, veja bem, como é que, ele fala aqui, sem Pai, eles não são desse mundo como eu não sou. Como é que algo, por exemplo, nós temos que entender assim, você consegue, tendo só o chip de uma operadora, só um, sintonizar a outra? Não. Por quê? Porque o celular que eu tenho é o chip de uma operadora e não da outra. Se você não vive nesse mundo,
Esse mundo não pode te dominar. Se você não pertence, melhor dizendo, a esse mundo não pode te dominar. Se o seu chip é da Vivo, não adianta você querer ligar pela Claro, pela TIM, pela Oi, por outra operadora, porque o chip não pertence àquela operadora. Se o Senhor Jesus está dizendo assim, Pai, eles não são desse mundo como eu não sou desse mundo. Então não adianta, esse mundo não pode te contaminar. Ele vai tentar, mas não pode te contaminar, porque você não pertence a esse mundo. Você tem os princípios do outro mundo. Qual o mundo que você pertence? Ao reino de Deus. Então os princípios que tem que reger sua vida são os princípios do reino de Deus. Ele está dizendo aqui, Pai, para que o mundo te conheçam, eles vão ter que estar em mim, e eu neles, e nós, e tu em mim. Aí o mundo vai conhecê-los através da unidade. Se eles estiverem unidos, o Senhor vai se manifestar a esse mundo, e esse mundo vai te conhecer. Mas se eles estiverem rachados, o Senhor não vai se manifestar a esse mundo não vai poder te conhecer. Viu como nós podemos impedir a ação de Deus no mundo? Então, essa é a palavra. Você não pode ser um empecilho para a ação de Deus nesse mundo. Você tem que ser um com Cristo. Cristo é um com o Pai. Cristo habita em você. Então, o Pai e Cristo e você são uma pessoa. Você vai manifestar agora o caráter de Cristo, você vai manifestar a glória de Cristo a esse mundo, você vai ser um instrumento de Deus para esse mundo, da sua boca vai proferir palavras que vão ser do reino de Deus, você vai começar a viver o reino de Deus aqui, porque o reino habita em você. Jesus, quando chegou, falou assim, estabelecido entre vós o quê? O reino de Deus. Quem estava entre o povo naquela época, gente? Era quem que estava ali no meio do povo dizendo, é chegado entre vós o reino de Deus. Quem foi que falou isso? Jesus. Então Jesus se intitulou, porque ele é o reino de Deus na terra. Não foi Davi que falou isso? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, nenhum desses homens grandes falou, está estabelecido o reino entre vós porque eu estou aqui. Davi, quando assumiu o reinado, falou, ele não falou, está estabelecido o reino de Deus aqui. Quando Salomão assumiu, não está estabelecido. Foi só Jesus que falou isso, porque só ele podia falar isso, só ele tinha autoridade para falar isso. Então Jesus falou assim, agora, é estabelecido entre vós o reino de Deus. Porque ele estava aqui. E ele disse, Pai, tu em mim e eu neles. E o mundo vai conhecer. Ó, deixa eu ver aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, meu irmão, para Deus ser manifestado ao mundo e crer, a igreja tem que estar unida. A igreja tem que estar num propósito, a implantação do reino nessa terra. É por isso, nós temos que falar uma só língua, nós temos que pregar somente uma coisa, o evangelho de Cristo Jesus. Nós não temos que pregar princípios de homens, nós não temos que pregar doutrinas de homens, nós não temos que nos fixar em doutrinas disso ou daquilo, nós temos que pregar somente uma palavra, o evangelho do reino, simples, claro, direto e objetivo. É o que o pastor Elias sempre tem falado, o evangelho é muito simples. A Cristina chegou e falou, o evangelho é muito simples. Nós temos falado aqui, o evangelho é muito simples. As pessoas estão procurando movimentos de avivamentos, de tudo que é ento, para poder complicar a palavra. As pessoas estão atrás de um avivamento, só vai atrás de vida quem está morto. Igreja que busca o avivamento, então ela está morta, ela está declarando, nós somos uma igreja que não temos Jesus, porque nós estamos buscando vida, e só busca a vida quem está morto. Nós somos vida de Deus nessa terra, porque Deus habita em nós, Ele é vida. Por que eu estou buscando vida se já tenho vida? Se eu estou buscando avivamento é porque não há vida de Deus em mim. Eu estou declarando para o mundo espiritual, eu estou morto espiritualmente. É isso. Aí você vê igreja em busca do avivamento, igreja de avivando, avivada, avivi, avivó, avivu. Meu irmão, igreja de Cristo, ela é viva, porque Cristo habita na igreja. Agora nem a igreja sabe que ela já morreu faz tempo. E aí fica buscando vida. Claro, até certo ponto não está errada, porque está morta. Porque está morta.
Porque seus líderes não entenderam que se Cristo estiver em nós, a vida está em nós, não tem que buscar a vida. Eu tenho que ser instrumento de Deus, boca de Deus, eu tenho que ser boca de Deus para semear o quê? A vida. A igreja está buscando avivamento. A igreja que tinha que levar vida está buscando vida, está morta. Está morta. Mortinha da Silva, bicho. Só falta cavar 7 palmos e jogar no buraco. Porque está buscando vida. O qual, olha só o que para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Gente, Jesus nos deu a glória que o Pai deu para ele. E nós estamos buscando glória aí, buscando luz, buscando avivamento, buscando um monte de coisa. Ele disse, eu dei, já foi dado. Já foi dado. É que nós não cremos na palavra mais. É que nós lemos a palavra e não cremos nela. Nós lemos a palavra de Deus como um livro qualquer, uma ficção. Essa é a grande verdade. O cristão hoje, o crente hoje, lê a Bíblia como ficção. É ficção, é uma história que foi escrita, não é para ser vivida. É uma história do passado, é um livro de história, é isso. Infelizmente, é isso. Quando nós começarmos a entender que, veja bem, olha só, que essa palavra não é um livro, isso aqui é vida. Mas aonde está isso, que isso é vida? Lê a Bíblia, meu irmão, olha só. Santifica, versículo 17 de João 13. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então, essa palavra é um instrumento de santificação. Mas se eu olho para essa palavra como um livro de história, se eu olho para essa palavra como um livro que foi escrito no passado, que foi para aquela época, que é assim que o cristão tem feito, eu não vou ver mais avivamento, eu vou estar em busca de avivamento o tempo todo. Né? É isso. Então nós precisamos entender, se Jesus habita em mim, a vida de Deus habita em mim, eu não preciso buscar mais vida. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida. Por que todo defunto que cruzou com Jesus ressuscitou? O filho da viúva ressuscitou, a filha de Jairo ressuscitou, o Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque toda morte, quando cruza pela vida, vira vida. Jesus é vida. Eu digo, Jesus está em mim, eu estou buscando vida. Então eu estou mentindo. Ou Jesus não está em mim. Aliás, eu estou dizendo, Jesus não está em mim. Eu falo que Jesus está em mim, porém eu não creio e não vivo como se Jesus estivesse em mim. É como se você estivesse morrendo de fome, um prato de comida maravilhoso na sua mão e você correndo atrás de comida pela rua fora. Ei, você não está vendo que você tem um prato de comida? É como se você tivesse sobre a sua cabeça um farol de milha que clareia a 1000 metros e você, de olhos fechados, eu estou cego, eu não tenho luz. Ô, cabeça de coco, olha para cima. Você não está vendo que você tem um luzeiro na sua cabeça? Não, mas eu não creio que eu tenho um luzeiro na minha cabeça, não creio que eu tenho um farol de milha na minha cabeça, porque isso é só lá no passado, eu preciso de luz. Aí sai a igreja buscando luz. Enquanto ela deveria ser a luz que ilumina o mundo. A luz que ilumina o mundo procurando luz no mundo que jaz em trevas. Bicho, que doideira, meu. A luz que ilumina o mundo buscando luz no mundo que jaz em trevas. O que essa igreja vai se tornar? Trevas como o mundo é trevas. Ela que tem que ser o emissário da luz, busca a luz nas trevas. Mundaniza a igreja. Perdeu o foco, virou trevas. Está na perdição. Que o Senhor venha falar ao seu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Que essa palavra ela não fique solta, mas que ela possa produzir vida na tua vida. Se você receber como vida de Deus, vai produzir vida na sua vida, vai mudar a história da sua vida. Pega esse versículo, João 17, de 13 até o 26, leia novamente. Fala, Espírito Santo, fala comigo muito mais do que o Senhor falou com o pastor Carlos, muito mais. Gente, Deus, esse trechinho aqui do 13 ao 26,
Deus pode falar com você durante o resto da sua vida. Todo dia Deus pode falar algo diferente nesses poucos versículos durante o resto da sua vida. Mas peça a Ele para falar com você. Não fique só fixado nisso que eu falei com você, não. Isso é 1/1000ª parte da verdade de Deus. Deus tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe. Nosso site é o www.amazongospel.com. Que Deus te abençoe.